De volta com o Bandeirantes Acontece, como prometido, vamos falar sobre as cidades e de que maneira as cidades lidam com situações como as que nós vimos acontecer aqui na Grande São Paulo, em Embu, em Francisco Morato, em Franco da Rocha, em outras cidades pelo Brasil. Já aconteceu no Rio de Janeiro de maneira recorrente, acontece no Rio de Janeiro de maneira recorrente, no Nordeste do Brasil, enfim. Situações em que a chuva causa enchente, o alagamento, o excesso de chuva provoca deslizamento, pessoas estão ocupando áreas que não deveriam ocupar, pessoas morrem e ali se começa um trabalho de enxugar gelo ou tentar de alguma forma justificar a inoperância do Estado para resolver situações como essa. Nós vamos conversar com o Paulo Pellegrino, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Oi, professor, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem. Professor, seja bem-vindo. A gente gostaria de, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar com especialistas como você e tratar de temas que não são estruturais previamente, eles falam de estrutura, mas depois de que algo tenha acontecido, e a gente sempre fala, o Estado deve fazer tais coisas para evitar que, por exemplo, uma notícia que saiu hoje, do boom imobiliário em áreas exatamente próximas ou nos locais onde houve deslizamento. E não é só aqui na Grande São Paulo, em vários outros lugares. O Estado só enxuga gelo para tentar resolver situações em que chuva, alagamento e entre outras situações provoca um flagelo incrível, perda de patrimônio e morte de pessoas? Não, com toda razão. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. No fundo, nós estamos sempre nos colocando em situação de risco. A sociedade, quando permite que essas áreas não compatíveis com a ocupação sejam ocupadas, ela está criando uma bomba relógio que vai estourar a qualquer momento, quando tiver um evento como esse de chuva desses dias. Então, isso, na verdade, é um problema que vai na origem da permissividade da sociedade e do Estado e dos órgãos administrativos e que fazem a fiscalização dessas áreas, que permite a ocupação desses lugares. Porque nós temos hoje todo um conjunto de informações que permite avaliar com toda a exatidão aonde se deve e onde não se deve ocupar, referente aos riscos geotécnicos que acontecem com essas bases do relevo. Professor Paulo, boa tarde. Esse levantamento que o Ronald menciona mostra que, por exemplo, em Francisco Morato, o aumento da população de 90 a 2020 foi de 134%. Eram 74.699 para 174.403 pessoas, segundo projeção da Fundação SEAD. E esses números não são exatos, né? Exatamente por essa ausência do poder público. Franco da Rocha, aumento de 87%, e Mairiporã, 193%, e aqui não apenas, portanto, os lugares atingidos por esse temporal, mas que também sofreu com mortes causadas aí. É bom lembrar que nos últimos anos foram 120 mortes. Então, a gente sempre fala da ausência do Estado, né? Em redes de esgoto, as pessoas não têm saneamento, falta escola, falta hospital. O Estado é ausente nas áreas mais carentes. No caso específico do risco de desmoronamento, de deslizamento, a ação preventiva é possível, já que não é possível que o Estado... Hoje não dá para... Uma coisa é você tirar a família de uma casa, de 2 casas, de 10 casas. Outra coisa é quando você tem centenas de milhares morando no lugar. Não dá mais. É possível obras que previnam esse tipo de acontecimento nessas áreas de risco? Pois é, o problema é que quando nós montamos um quadro como esse, de ocupação dessas áreas frágeis, que não são suscetíveis, que não deveriam ser ocupadas, nós estamos gerando um problema incrível, porque ele vai, para ter as condições de dar segurança a quem está lá hoje, morando nesses lugares, ou habitando, ou circulando por essas áreas, exigem obras de tal magnitude, de tal envergadura de recursos, que ultrapassa, acho que em muito, o próprio valor das edificações e dos imóveis que estão nesses locais.
Então, se você for criar todo um conjunto de ações para contenção de encostas, para drenagem sustentável das águas, para criar condições de habitabilidade com segurança nesses lugares, provavelmente você vai fazer obras hoje de tal magnitude que ultrapasse muito o valor daquilo que está lá construído. Então, talvez a questão mais lógica seja mapear exatamente as áreas de maior risco e fazer uma remoção dessa população. Você não pode, evidentemente, remover centenas e milhares de pessoas, mas você tem algumas áreas mais críticas, como essas cabeceiras e nascentes, com áreas de declividade muito superior a 100%, etc., como tem lá hoje, ocupadas, e você pode muito bem tentar, nesses pontos mais frágeis do relevo, tentar fazer algum tipo de intervenção que elimine o risco, pelo menos diminui muito o risco de acidentes como esses que aconteceram nesses últimos dias. Então, eu acho que você tem, toda a engenharia tem para você conter essas encostas. O problema é que, será que justifica-se os recursos e o empenho de todas essas obras para se manter umas edificações que em si são de caráter meio precário já? Então, no fundo, talvez valesse a pena pensar em reorganizar ou reurbanizar algumas áreas e tentando fazer uma reorganização melhor da ocupação desses lugares e liberando áreas que são de alto risco para serem recuperadas como áreas de proteção, como áreas de recuperação natural. Nós assistimos aí tentativas tanto quanto frágeis, né? Por exemplo, o Singapura, né? Que era uma ideia de as pessoas irem ali para edifícios, etc. E é interessante, ontem até o Ronald lembrava isso, você tem ali na Marginal, à vista de todos, né, os milhares que passam ali todos os dias, o conjunto Singapura cercado por edificações construídas ali. Ou seja, a ausência do poder público também se manifesta aí, né, porque depois aquilo vira um bairro, aí acabou. Mas do ponto de vista até da segurança das pessoas, o ideal seria que elas fossem para um lugar seguro. Essa deveria ser a ação do Estado, na opinião do senhor? Sem dúvida, porque existem instrumentos na mão das prefeituras que podem ser utilizados. Nós temos planos diretores, nós temos planejamento estratégico para essas áreas. Nós temos como fazer o planejamento da ocupação desses lugares. E tentar, de uma certa maneira, colocar as edificações e as estruturas construídas, a infraestrutura toda de ocupação desses lugares em áreas mais propícias, evitando que você tenha a ocupação exagerada de lugares em risco para a ocupação. No fundo, nós estamos, de uma certa maneira, meio que informalmente deixando a ocupação desses lugares acontecer, porque, de uma certa maneira, nós não temos, o Estado não tem como correr atrás de todos os recursos para fazer frente a esta ocupação adequada. Veja bem, se nós tivéssemos planos habitacionais que permitissem que a população pudesse ser acomodada de maneira decente em lugares seguros, você talvez diminuísse muito a pressão para a ocupação desses lugares. Mas esses planos habitacionais precisam ser mais efetivos, eles precisam estar acompanhados de uma visão ambiental, ou seja, ter a ideia de onde você pode ocupar e de onde você não pode ocupar e oferecer as alternativas adequadas com projetos decentes. Na verdade, o que falta muito também é um oferecimento de projetos de habitação, de infraestrutura, que permita com que as ocupações desses lugares seja a mais segura possível e dando condições de qualidade de vida para a população. Professor, morro, o problema não é a ocupação, mas a quantidade de área ocupada e de permeabilidade do solo, o problema da ocupação que transforma o morro numa área coberta de concreto? O problema é que não chega nem a ser coberto de concreto, é simplesmente uma ocupação que vai comendo as bases dos taludes, você vai criando cortes que são extremamente propícios a deslizamentos futuros. Então, na verdade,
a ocupação do estilo formiguinha, que vai ocupando esses lugares, gera uma fragilidade muito grande nessas encostas. E elas estão depois, quando se tem eventos como esse de chuvas muito intensas e contínuas, que encharcam todo o solo, permite com que esse deslizamento aconteça. Então, no fundo, nós temos uma situação porque é a ocupação, mas como essa ocupação é feita. No fundo, se você pudesse, você tem situações de ocupação em áreas de morro que podem ser seguras, mas não é porque está no morro que é inseguro, é a forma como é feita a ocupação. Você teria que trabalhar com curvas de nível, você teria que trabalhar com cortes em declividades adequadas, você teria que trabalhar com toda a questão da drenagem de forma efetiva para poder conduzir as águas quando chovem, você teria que ter as fundações das edificações estabelecidas e não deixar essa ocupação de maneira informal como ela acontece. Porque, no fundo, o que nós temos nesses lugares que acontecem esses acidentes é justamente uma ocupação feita de uma forma precária. Condições de projeto são nenhumas. Então, na verdade, você nem tem, acho que, responsáveis técnicos por essas edificações. Será que nós temos engenheiros, arquitetos que se responsabilizam por essas obras? Geralmente não. E nós temos que ter gente responsável, pessoas técnicas, com conhecimento e com capacidade de responder às exigências de projeto. Não é necessariamente porque está no morro que tem que desabar, é porque foi feito de uma forma errada. E essa ocupação feita de maneira que os cortes, se você chega numa área como essa, você vai ver cortes absurdos nos taludes que são elaborados para acomodação dessas edificações. E isso gera verdadeiros acidentes a serem previstos. É uma história previsível que isso vai ocorrer, esses desabamentos, algum tempo depois. Principalmente quando acontece situações como essas, dessas chuvas que estamos presenciando aqui na região nesse momento. Professor, a gente está em cima da hora, mas eu preciso perguntar isso para você, que é o seguinte. Se não houvesse reeleição, isso é uma opinião de um especialista como o senhor, não houvesse reeleição, o político não tivesse preocupado em tomar medidas impopulares, nós teríamos mais ações para resolver problemas dessa natureza? Provavelmente. Acho que você tocou num ponto muito interessante. Realmente, essas áreas que têm esse crescimento populacional explosivo, como vocês falaram agora, nessas regiões, nesses municípios no entorno aqui da Grande São Paulo, é justamente porque ali vira uma reserva de eleitores, né? Na verdade, você tenta agradar as pessoas com a ilusão de que elas estão resolvendo o problema habitacional delas. Na verdade, você está colocando essas pessoas em umas verdadeiras armadilhas. Então, no fundo, você gera uma herança para quem vier depois assumir o governo municipal ou estadual de uma forma absurda, porque é uma herança que vai ter que resolver agora como nós estamos. Quer dizer, quem que vai investir para a recuperação dessas áreas, dando garantias mínimas de segurança para toda essa população? Se você não tivesse sido leniente com essas ocupações, que geralmente são feitas, inclusive de forma ilegal, porque nós sabemos que existem uma série de organizações que cuidam da ocupação desses lugares, que encaminham essas populações vulneráveis justamente para essas áreas que são impróprias para ocupação, visando justamente atender a interesses eleitorais, de candidatos e de políticos que estão interessados em acomodar essa população nesses locais para garantir o seu rancho, o seu estoque de votos. Na verdade, eu acho que isso seria uma possibilidade mesmo. Acho que você tocou num ponto que faz sentido. Paulo Pellegrino, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Professor Paulo, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima. Agora, 4h43, na sequência, tem o repórter Bandeirantes com o Luiz Henrique Lô.